dar continuidade à nossa proposta de discussão hoje, que é o livro Os Borum, da Gera, né? E também temos a Itati e a Nereuane, que falarão um pouco também sobre povos indígenas em Minas Gerais. Então, essa é a proposta de hoje. Tudo bem? Tati, a palavra está com você. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, todos e todas sejam bem-vindos, né, e bem-vindas. Para nós é uma alegria muito grande estar aqui recebendo vocês para dar continuidade a esse projeto que a gente vem desenvolvendo aí junto com uma equipe bem multidisciplinar, né? Como a Lília já colocou. Então, o nosso objetivo aqui é fazer um grupo de estudos para a gente aprofundar sobre as questões indígenas nas regiões aqui do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri, né? E como Lília já bem falou, para a gente também aproveitar todo esse material que a nossa querida Gera, né, que está aqui presente, acumulou aí na vida dela, na saga dela junto aos povos indígenas, né? Gera é uma militante indigenista daqui do nosso vale, né? Que contribui bastante para divulgar essa história que é tão invisibilizada e apagada, né? Dos nossos livros ainda. Então, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Eu espero que o grupo seja cada vez mais incrementado com contribuições. Para nós é uma alegria muito grande ter os indígenas participando conosco, né? As meninas da aldeia Cinda Vermelha. É um prazer muito grande, até mesmo para a gente socializar saberes, né? Que a gente está acostumado a ouvir e ver nesses livros sempre a voz do colonizador, né? Do homem branco. Então, ter aqui a presença delas para ajudar a gente a contextualizar e a entender melhor essa complexidade que é a luta, né, e a resistência dos povos indígenas na nossa região e no Brasil como um todo. Então, para nós está sendo uma grande oportunidade, ainda mais nesse momento, né, gente, que a gente está vivendo aí de pandemia, um momento delicado, onde a gente está vendo muitas lideranças indígenas sendo, né, acometidas por essa pandemia. Na verdade, as pandemias assolam os povos indígenas desde o primeiro contato com os povos europeus, né, aqui nas nossas terras. Então, essas epidemias vêm ceifando vidas há mais de 500 anos. E, infelizmente, nesse momento da Covid-19, nós temos perdido bastante irmãos, né, e parentes indígenas nesse contexto. Depois eu até queria perguntar para as meninas se o seu Domingos está bem, que é o avô delas, da aldeia Pataxó, ele tinha pegado Covid. Aí depois, se elas quiserem comentar, a gente ficou bem preocupado com os focos de Covid nas terras Tupinambá, Pataxó, Machacali, né, Gira? Então, são populações que não têm resistência mesmo a esses vírus. Aí, no mais, eu só queria mesmo agradecer por essa oportunidade, a professora Lília, que vem aí com tanta dedicação, encampando esse projeto de pesquisa, aos demais professores que somam com a gente, os alunos também. Para se apresentar, Gira. Meu nome é Geralda, né? Todo mundo me chama mesmo de Gera. Eu gosto, né? Mais de Gera do que de Geralda. E eu sou daqui do Jequitinhonha. Eu nasci no município da Itinga, só depois de muito tempo que eu vim para Araçuaí, depois fazer faculdade fora, em Belo Horizonte. E depois retornei para aqui em 94 com um grupo de famílias Pancararu Pataxó, que estavam conseguindo um pequeno território aqui. Anteriormente, eu estava com os Machacali, né? Estava na equipe do CIMI, Conselho Indigenista Missionário. Depois fiquei numa outra equipe do CEDEF, trabalhei 8 anos, né, no CIMI com os Machacali. Mas a vivência no CIMI ela é muito rica, porque te dá a oportunidade de participar de encontros, de assembleias com os outros povos aqui do estado e do país também, né? Então, é um aprendizado muito rico esse de atividade no CIMI. E com isso a gente vai ficando, né? Sai um, sai outro, a gente permanece. E quando eu voltei para aqui, aí eu não saí mais daqui, apesar de ter contribuído, né, no registro da história do povo Mucuri, lá no Mucurim, lá no Vale do Mucuri, e aqui com o povo Aranã, né? Então, minha vida tem sido essa, né? Ultimamente é mais dedicada a isso. E com esse período, quer dizer, da década de 80 para cá, a gente foi acumulando muito material.
e eu sempre preocupada com esse acervo e o que fazer dele, né, para que ele fosse socializado, para que as pessoas pudessem ter acesso a essa história. E aí foi que surgiu esse projeto, né? A gente já tinha algumas iniciativas antes, mas assim, algumas conversas com pessoas sobre essa questão, mas felizmente com essa parceria com o Instituto Federal a coisa deslanchou e nós estamos nesse projeto agora. E para mim hoje é um dia assim histórico, porque a história indígena de Minas ela foi jogada debaixo do tapete, a resistência dos indígenas também. Então, nós conhecemos a história da colonização, mas nós não sabemos o que foi essa enorme resistência dos povos aqui, na região leste, né, que pega várias bacias de rios, inclusive chega até o sul da Bahia. E o que aconteceu por aqui? Que hoje tem essa sociedade nossa, né, que se estabeleceu, e esses povos, né? Então, aí, essa história do livro, ele tem um contexto, né, também, um período em que ele foi escrito, como foi, por que foi, né? Que contexto era esse, e deu nesse livro Os Índios do Rio Doce, né? Que era uma tentativa de já estar como é a primeira vez na história de Minas que essa história de que houve uma guerra aqui no leste, a militarização de toda essa região aconteceu, e outra que foi também a primeira vez que a fala dos indígenas apareceu num livro, né? Então ele é muito voltado assim para a história do povo Krenak, né, dos Burum, porque era no momento o grande desafio, né, que existia aqui em Minas. Bom, a gente pode começar falando então sobre o livro, né, Os Borum do Atu, do Vale do Rio Doce. E o livro, assim, ele é repleto de história, depoimentos, cartas, e traz histórias desde a época da colonização. E tem muito conhecimento nesse livro. E a leitura é fácil, é um livro muito bom de ler. E a Geira poderia começar falando um pouco para a gente como que surgiu esse livro, né, o que impulsionou ela a escrever esse livro, qual que foi o propósito. Poderia contar para a gente um pouquinho? Posso. Então, esse livro ele tem o título, né? Os Burum, do Uatu, os índios do Rio Largo, do Rio Doce. E naquele período em que ele foi projetado, era um outro contexto, né? Até muito parecido com o de hoje, né? Então, eu vou começar um pouco do como surgiu o livro. Eu estava, nessa época, no CDF, Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva. Estava trabalhando, morando em Belo Horizonte, porque eu tinha saído da área Machacali devido à violência que estava extrema lá, por causa da luta dos indígenas pela demarcação do território deles, né? Então, eu fui para Belo Horizonte. E lá em Belo Horizonte, nós estávamos acompanhando um massacre violento que tinha havido com os índios Yanomami. E os Yanomami, então, e o CIMI e as entidades tinham articulado um grande encontro indígena em Belo Horizonte de solidariedade aos Yanomami. Então, os garimpeiros tinham entrado e fizeram um grande massacre lá. E nós, então, ficamos na expectativa. Eu não fui em Brasília, né, nesse grande encontro, mas foi uma delegação de Minas e uma delegação grande dos Krenak, porque também a luta deles aqui era enorme, né, nessa década de 80, né, 90, era já a década de 90, me parece. E quando os Krenak voltaram de Brasília, eles voltaram assim super entusiasmados, falaram o seguinte: olha, mas nós vimos Yanomami, eles lá têm pajés, eles têm lideranças, eles falam a língua, contam os mitos, têm a juventude toda ligada, e nós estamos preocupados com a gente aqui, porque nossos jovens não estão mais tendo acesso a essas informações, muita gente já morreu, e agora nós estamos nessa luta aqui para
para essa demarcação do território, para reaver o território deles. E aí foi ótimo, né? Eles já era um período em que eles tinham voltado já para o Krenak, que ali já não era mais o presídio indígena, e surgiu essa ideia dos Krenak de fazer um livro onde eles pudessem contar essa história, e que essa história ficasse conhecida, para que se revelasse o que eles estavam vivendo lá, as violências e tal. Aí, nós fizemos uma equipe, um momento. Então, nós fizemos uma equipe no CEDEFES e eles me falaram para ir lá para a área para gravar essa história. E eu fui, né? Foi muito louco, porque era um período de muita violência lá na região. Os fazendeiros tinham invadido a área, pegaram tratores, derrubaram a escola, então era uma situação muito ruim, de muita tensão. E então gravei essas entrevistas todas. Essas que estão aí são falas, né? Mas tem muitas entrevistas dessa época, estão registradas lá no CEDEFES, em Belo Horizonte, e voltei para fazer o tal, né? A ideia assim, do livro assim, rapidinho, né? Que eu já escrevia tudo que eles tinham falado e aí já ia fazer o livro. Mas a gente ficou pensando sobre a questão da metodologia e o público desse livro. Não era ter divulgação do que eles estavam vivendo. E eu fiquei preocupada. Então, a primeira vez, eu escrevi muita coisa, resumi muita coisa, né, para poder dar o livro. E chegou um momento que tinha de contextualizar aquela história. O Krenak não estava solto no mundo. Como é que era isso, né? E começa a pesquisar. E nas gravações, tem um fato interessante. Os Krenak, eles contavam histórias até mais ou menos a década de 20, 30, né? Massacres que aconteceram e tal. E daí para frente era um silêncio danado. E eles começaram a contar a história de hoje, né? Relatar as coisas que estavam acontecendo. Falei, puxa, mas tem uma lacuna aqui enorme, né? Na história, por que será que eles não contam? E quando eu fui pesquisando, fui me dando conta que havia um massacre muito violento na década de 20, acho que eu chamo aí, a metade do livro tem o massacre de Cuparaque, né? Cuparaque é uma cidade ali, acho que não sei se é um município, acho que é uma cidade vizinha da aldeia, que foi o último grande massacre dos Krenak, que foi ali. Então, eu imaginei, assim, bom, esse livro então, ele tem já um trajeto, né? Então, tem a parte antiga, tem o massacre e tem a população que é resultado desse massacre, né? Que não foi. Eles vão para um churrasco, uma coisa assim, numa fazenda, e nessa fazenda eles matam os índios, fecham tudo, matam todo mundo, mas nas aldeias tinham ficado as crianças, os velhos, algumas mulheres que não tinham ido, né? E são esses que sobraram, né, desse grande massacre, que não foram lá no local, em Cuparaque, que são os Krenak de hoje. Inclusive tem fotos, né? Eu tenho uma exposição enorme aqui de fotos dos indígenas que estavam depois do grande massacre. E a primeira parte do livro, o que eu fiz? Eu estava pesquisando muito, estava ansiosa, porque, na verdade, essa história de lá, isso aí, da outra aí, é a minha história, né? O que eu conhecia da história indígena era a mesma coisa que todo mundo aprende na escola, que o Brasil foi descoberto em 1500, né? Que um monte de coisa assim. E quando eu me deparei com essa história da declaração de guerra aos indígenas, eu falei, puxa, nós já tínhamos tido uma formação no CIMI, lá em Alcobaça, e a gente já tinha conhecimento dessa história da ocupação, da invasão dos territórios indígenas aqui. Aí eu juntei as duas coisas, né? Comecei contando a parte inicial, né? Eu vivia no Mucuri, e ali tem o Teoflotone, tem o Morro das Araras, né? Um lugar que era estratégico para os indígenas quando eles vinham na cidade, era área de mata.
E lá ali eu conheci um senhor muito idoso, e ele contava a história. Olha, gente, nós hoje estamos na favela, mas meu povo foi massacrado em tal lugar. Nós temos que juntar o povo de novo. Então, aquela primeira história daquele índio velho contando a história é relembrando um fato que eu vivi no Mucuri. Um botocudo, né, um burum, contando a história deles, de como foi o massacre, aquele monte de coisa. Aí fiz a primeira parte do livro, né? Ele foca mais a parte antiga, a declaração de guerra, né? Que foi a resistência aos indígenas, toda a história de resistência. A metade é a história em quadrinho, e a parte final já são os depoimentos dos Krenak, né? De como eles estavam vivendo, as coisas que eles pensavam, os desafios que eles estavam vivendo para continuar no território que era deles, né? Então, a história do livro foi assim. Então, ela foi, aos poucos, sendo montada a partir das coisas que a gente ia pesquisando e conversando com os indígenas, né? E foi muito bom, porque, numa primeira vez, eu levei o texto todo do livro para ler para eles, sentamos lá, conversamos, e os índios viram aquilo, e essa primeira parte, né, não deram muita atenção. E eu não tinha incluído ainda a história do velho lá do Mucuri. Aí, quando eu voltei a segunda vez, eu já pensei o seguinte: puxa, eu tenho que dar um jeito de escrever de uma forma que vai atrair o pessoal para ler. Vai ficar uma leitura agradável, simples, né? E foi assim. Aí voltei e fiz essa primeira parte, com essa história do velho contando a história. E quando eu cheguei lá, que nós sentamos de novo para ler, teve um índio, ele está vivo até hoje, ele falou assim: ô Gera, traz esse velho para cá para ele contar essa história para nós. Quer dizer, foi tão assim interessante, né? E aí eles começaram a contar outros fatos, né, dessa história. E do massacre de Cupará, que eles mesmos falaram, não teve massacre nessa época. E ele está registrado aí nos arquivos da FUNAI, eu estive lá, pesquisei e tal. Então, a história do livro foi assim. Nós fizemos 1.000 exemplares, tivemos um apoio enorme do Berzé, que foi nosso desenhista, né? Era um desenhista que trabalhava com os movimentos sociais lá em Belo Horizonte. Foi ele que ele escreveu muito bem, reproduziu muito bem a história contada. E o CEDEFS articulou a impressão, entrou muita gente, né? Entrou o pessoal da Igreja Metodista, que era o pessoal de frente naquela época, o Jaider, a Genilma, eles articularam apoios também. E assim, o pessoal da ALS, e assim conseguimos montar o livro. E a parte final do livro, que é uma parte que eu gosto muito, que é a parte mais de levantamento da história, essa cronologia, né, para localizar o que é a resistência desses povos e o que foi acontecendo, e onde, o que para mim estava começando também era muito interessante, onde eram as aldeias, que povo vivia ali, e que lugar era aquele hoje. Às vezes era uma vila, às vezes era uma fazenda, às vezes era uma cidade, né? Então, fiz esse levantamento, completei um que já existia, e foi assim que eu escrevi esse livro. Eu acho que eu fiz o quê? Eu juntei as coisas, né? Juntei histórias, depoimentos, pesquisa, e fui montando o livro. Então, eu nunca considero aquele livro como uma obra que sim, minha, eu que criei o livro, não foi assim. Eu acho que ele é mais a história do povo Krenak, do povo Boru, e da resistência indígena, a luta por territórios, né, nessa região leste, e que eles são, sem sombra de dúvida, o marco de referência da resistência aqui na região, né? Tanto que, na segunda etapa, quando completaram os 200 anos da colonização, nós organizamos um segundo livro, que foi Na Trilha Guerreira dos Burum. Quer dizer, essa caminhada que eles fizeram de resistência, de submissão, de ataques, de massacres, deu resultado, né? Teve seguidores, os Krenak estão vivos,
Olha, tem aqui, nós éramos, naquela época, 4 povos indígenas, hoje nós temos 12, né? Mesmo que tenham vindo de fora, mas há uma ocupação das regiões indígenas, né, de territórios indígenas antigos, pelos próprios indígenas que estão chegando, né? E outros que estavam aqui escondidos, não falavam que era indígena, tinha até sobrenome de índio, de caboclo, mas não se assumiam como indígena. Então, isso foi, acho que uma vitória grande. Eu acho que a resistência dos Borum, ela permanece, e ela continua, e espero que vai continuar, né, por muito tempo.